Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. 40 anos de Cadeira Cativa, 80 anos de Lauro 4. É fácil de lembrar, só multiplicar por 2. 80 anos e 39 dias. 39 dias. Faltando 3.613 dias para 90 anos. 3.613. Contando os 2 anos bissextos, dá 3.613 dias. Tem os anos bissextos aí. Chama-se cultura inútil. Sim, não. E se tratando de Lauro Quadros, não é cultura inútil, né? Claro. Flecha, satisfação em tê-lo pela primeira vez aqui. É um prazer estar aqui. E você mora aqui em Canoas? Moro em Canoas. Isso é uma falha imperdoável nossa aí, né? Moro em Canoas, a Igara 3. Que pertinho mesmo. Igara 3. O Magno mora por aqui também, o atacante do Grêmio. Também em seguida vem aqui. Revelação. Vamos lá. Flecha pintando o cabelo de branco. É bom. Não conhecia o Flecha assim, pintou de branco. Ah, é? Quanto tempo, né, Lauro? 7-2 tem o Flecha? 7-2. É um gurizão ainda, né? Tá bem. Tá. Tô bem. Eu disse pra vocês, eu sempre me cuidei, né? Sempre se cuidou, é? Depois de velho. Depois de 70. Sempre me cuidei depois de 70. Isso mesmo. Tá fazendo o que, Flecha? Eu tô aposentado. Eu estava empregado na cooperativa. Sim, aquela do Bosco? Aí a gente vai ficando já meio usado, né? Não tem que botar o... Ainda existe a cooperativa? Existe. Pelo que eu sei, existe ainda, né? O Tadeu Xavier é que morreu, né? Faleceu. Tadeu Xavier. Era um cara forte pra dedéu. No teu tempo se ganhava pouco, né, Flecha? Hoje tem cara que ganha 1 milhão. Meu Deus, o livro. Pô, imagina lá, se eu ganhasse, vamos dizer, não precisa 1 milhão. Uns 300, tá bom? Trezentinho. Eu toco dinheiro. Flecha jogou no Ameriquinha. Jogou no América. Aliás, naquela época, Flecha, eu sou de Lagoa Vermelha. No interior, se torcia muito pelo Botafogo e pelo América, porque absorvia muito a mão de obra gaúcha, né? Tinha Ivo Wortmann, tinha Braulio, tinha Manuel, tinha Flecha. Especialmente o América, né? Nós tínhamos um tremendo time. Nós somos campeão da Taça Guanabara, 74. O campeão da Taça Guanabara. Perdemos campeonato, porque infelizmente meteram a mão na gente. 74 foi o Vasco campeão? Porque o Vasco foi campeão brasileiro. Lembro. Eu acho que foi o Vasco. Gol do Jorginho Carvoeiro. Ponte direita, né? Jorginho Carvoeiro. Lamartine Babo, que fez todos os hinos nos clubes cariocas, era torcedor do América. Tem vários. Dizem que o hino do América é o mais bonito, né? Pois é. Hei de torcer, torcer, até morrer. Tinha um cara no Maracanã, quando eu era repórter, que eu entrevistava obrigatoriamente todo jogo no Maracanã. Nelson Rodrigues. E torcedor do Fluminense. Sou tricolor de coração. Eu sou do time tantas vezes campeão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Isso dá com problema. De uma semana pra cá, isso aí dá problema. De quarta-feira pra cá... Mas agora nós somos Flamengo, né? Então eu peço licença para dizer uma coisa, não agressivamente, que eu não sou agressivo. Todos nós somos Flamengo. Mas eu considero... Abre mais uma vaga. Isso aí que eu quero dizer. Eu considero... Desculpem. Esperem um pouquinho para sentir o meu raciocínio. Antes de te xingar em casa. Antes de me xingar, espera um pouquinho só. Eu considero uma burrice extraordinária secar o Flamengo contra o River. Claro que óbvio, porque o G7 é melhor que o G6. Aí um gremista fanático que quer matar o Flamengo dirá assim, não precisa G7, o Grêmio vai ser G6, quem sabe até G4 e tal. Aí eu faço um outro raciocínio. Vamos formular 2 hipóteses. O River, em Santiago do Chile, dia 23 de novembro, ganha do Flamengo de 3-0. O que tu ia achar como gremista? Pai, eu perdi de 5-0 para esse time que toma 3-0 do River, 8-0. Pensa o contrário agora. O Flamengo mete lá em Santiago do Chile 3-0 no River. Eu podia ter sido... Perdemos pro campeão. Perdemos pro campeão da América, em meteu campo 3 neutro. no River. E o Grêmio também tem bronca do River, né? Bom, então tá. Não, eu vou te dar mais alguns argumentos, não que tu precise de ajuda, Lauro. Mas olha aqui, mais um argumento. O River tem mais títulos que o Flamengo.
Sim. O Flamengo nem vai encostar no Grêmio, 2, mas não vai passar do Grêmio. Nem vai ter a mesma quantidade que tem Santos e São Paulo. Segunda situação do Flamengo ganhar a condição de campeão em cima do River Plate. Não precisa ficar escravo de G4, que 5 já dá. E aí vai direto para a fase de grupos. Não precisa ser 7. Nesse momento o Grêmio está na pré-Libertadores se o Flamengo for campeão. Tá. É 7º lugar. Já está na Libertadores, da pré. E se for 5º, que é o Inter hoje, o Grêmio também, né, vai para a fase de grupos. Agora tem uma sacanagem. O Grêmio está bronqueado com o Flamengo, tomou 5-0, e o Inter está bronqueado, o Colorado, o torcedor Colorado está bronqueado com o Atlético Paranaense. Porque perdeu a decisão da Copa do Brasil, não precisa nem explicar. Só que para o Atlético Paranaense, para o Flamengo dá para torcer. Para o Atlético Paranaense não dá para torcer porque o Atlético Paranaense tira a vaga. Não, ele já tem a vaga da Copa do Brasil. Ele é um salvo-conduto. Então é igual. Ele é um salvo-conduto, inclusive. Mas que velho burro, então é igual. Se ele ficar em 7º, Lauro. Viu, Lauro? Se ele ficar em 7º e o Flamengo for campeão da Libertadores, entra o 8º. G8. G8. Se o campeão da Sul-Americana fosse brasileiro e tivesse lá em cima, entraria G9. G8 festa da tia Carmen. Porra! Aí tem que torcer para o Atlético Paranaense também. Sim, o Atlético já está fazendo a parte dele. Ontem ganhou do Goiás e tirou o Goiás dessa briga. Isso. Então tá bonito isso. E o Inter ganhou o confronto contra o Bahia, não prejudica em nada o cálculo do Grêmio. Porque o Bahia também estava se fresqueando. O que vai prejudicar o cálculo do Grêmio é se o Grêmio perder para o Internacional. É jogo de 6 pontos. O Grêmio pode lavar a alma e recuperar um pouco a autoestima ganhando do Internacional. Foi o que eu disse no meu comentário antes do jogo contra o Botafogo. Ganha hoje do Botafogo, emenda outra vitória contra o Internacional e meio que deixa o Internacional para trás, se esquece um pouco do 5-0. Serve para o Inter isso também. Ganha do Atlético Paranaense, que é confronto direto e histórico agora, direto em termos, né? Mais ou menos do mesmo tamanho, e encara bem o Grêmio, também fica... É uma semana bem interessante. E o Grêmio tem um jogo difícil. Contra o Vasco? Lá no Rio, eu acho difícil. Não, e vai com o misto, o Grêmio vai com o misto. O Jeromel não joga, né? Jeromel é problema. O Matheus Henrique, o Mateuzinho foi... Terceiro. Cartão amarelo. Kahneman também. O Kahneman pediu para levar, né? Pediu. Levou uma semana para cobrar um lateral, porra. Mas daqui a pouco é para ficar limpo no Grenal. Mas certamente é isso. Já falaram para mim que o Kahneman pediu, tu não vai me expulsar, me dá o cartão da vez. O Grenal. Ele queria limpar. E sabe que eles dizem mesmo, tu jogou bola, sabe disso? E o Inter Vocês dizem pro árbitro, vamos me dar o cartão. E o Inter tem 4 pendurados, o Inter. 4. Tem. O Inter tem. Tem jogadores interessantes, o Heitor e o Lindoso, por exemplo, e o Edenilson. E o Paredes também. E o Paredes é uma Parede. O que tu acha do Paredes? Eu acho bom jogador, o Paredes. Eu acho bom jogador. O Flecha é do ramo, hein? O Edenilson está pendurado também. Tá. Esse aí é fatal. Esse aí fez o gol no ano passado. Quando os dois estavam do mesmo tamanho no Campeonato Brasileiro. Isso. O Wendel cruzou e o Edenilson fez o gol. Até lembro de estar comentando o Grenal e disse, o Wendel agora sobrevive mais um ano desse cruzamento. E sobreviveu. Um ano. O Edenilson, se levar o cartão, o Grêmio é uma mão na foto. O Flecha, obviamente, é identificado, historicamente identificado com o Grêmio, né? Mas foi antes juvenil do Internacional. Como o Mauro Galvão, antes de ir para o Internacional, depois voltou para o Grêmio. Mas antes de ir para o Internacional, o Mauro Galvão, o Ochelésio levou o Galvão no Grêmio. Você jogou 2 vezes no Inter, né? Não. Jogou como juvenil e depois não jogou nos profissionais? Não. Então foi do Inter pro Grêmio. Do Inter eu fui para a Avenida de Santa Cruz, junto com o Dalton Menezes. O treinador era o Paulinho de Almeida, né? Sim, Paulo de Almeida Ribeiro. Aí ele ficou com o Schneider, o Pontes e o Nitota estava subindo. Estava subindo. Nitota? O Nitota, irmão do Galocha. E o resto ele mandou, pode mandar embora tudo. Aí o Dalton levou tudo para a Avenida. Vai, um time bom na Avenida, o Dalton montou. Bom mesmo. O Periquito? Aí depois da Avenida eu vim para o Flamengo de Caxias. Tem o Flamengo, agora é Sérgio Caxias. Em 68 eu vim para o Grêmio. O Sérgio, o treinador era o Sérgio Carruíra. Sérgio Macedo. Sim. O treinador era o Sérgio.
Tu tinha que vir um pouco antes, né? Pois é. Para pegar aquela fase de... Eu ia ser apto. É. E tu sabe, eu fiquei esse tempo todo no Grêmio, sempre vice. Sim, sim. Não, e o nosso time era bom. Mas não fazia feio contra o Inter, né? Não, nós perdíamos ponto pro Cruzeiro, São José, os pontos que nós perdíamos. Nós chegava no Grenal, jogava pelo empate o Inter e naquele tempo era brabo. O time do Inter também era uma máquina, né? Tava surgindo ali, né? É verdade. Eu acho que foi em 68, 69 eles começaram. Aí não perderam mais. Falar no Inter, tu sabe que eu sou fã do Odair. E vou continuar sendo fã do Odair. Mas preciso reconhecer, e reconheço com prazer, o acréscimo que não estou comentando pelo resultado, pela vitória, que foi grande vitória contra o Roger, contra o Bahia, lá em Salvador. Eu estou querendo constatar, identificar, e não estou fazendo favor nenhum para o Zé Ricardo, que o time teve um acréscimo ofensivo. Ficou mais leve. Foi mais ofensivo, foi mais agressivo, o Neilton mais na frente. E como consequência disso, 2 gols do Guerreiro. Do Paulo Guerreiro, quer dizer, do peruano, que não fazia gol, com essa postura do time, como consequência, né? Acabou fazendo. Agora, o que eu quero destacar, o Renato entra e pega a herança do Roger. Eu quero destacar a ética, o caráter, a elegância do Zé Ricardo, que disse, podia chegar e se aproveitar, olha aqui, ó, compara o Odair comigo, eu com o Odair. Não, ele disse, peguei uma herança do Odair. Isso eu achei uma coisa linda, porque mostra o caráter do cara, a elegância, a classe do Zé Ricardo. Agora tem um pepino aí para ele resolver, né? O Patrick e o D'Alessandro estão de volta. Tem lugar para o Patrick? Pois é. Ou ele vai meter o Patrick na esquerda e tirar o Zeca? Porque o D'Alessandro já vai sacrificar o Neilton. É verdade, isso é verdade. Vamos ver o que ele vai fazer, né? E tem outro pensamento a se analisar. Ok, contra o Atlético Paranaense vai ofensivo como foi contra o Bahia. E no Grenal? Tem como ir dessa maneira? Pois é, interessante. E coragem. Tu é inteligente, Maurício. Pô. Não. Me esforço. Mas é uma vez por semana só, Lauro. Agora, depois é só semana que vem. O Patrick, se eu fosse jogador de futebol e tivesse que marcar o Patrick, eu não gostaria de marcar o Patrick. Aquela arrancada do Patrick. Tem uma força. Arrancada, rapaz. Uma força, pelo amor de Deus. São coisas da semana Grenal, né? Que terão interrupções em quarta e quinta-feira. Só sexta-feira que a gente vai debater um pouco de tática para o Grenal. Porque são duas realidades completamente distintas. Grêmio e Vasco é uma coisa, e o Grêmio super desfalcado. E o Inter contra o Atlético Paranaense é o segundo jogo, não é um clássico. É só o segundo jogo do Zé Ricardo. Porque o Zé Ricardo não conhece o elenco todo. E aí, como é que faz? Volta o tripé no Grenal? Sim, mas daí ele ensaiou outra coisa. Porque já estava dando certo. Ganhou do Bahia. É uma bronca. Essa discussão vai ser curta. Sexta e sábado. É verdade. E é jogo de 6 pontos, né? Não bastasse ser Grenal, ainda por cima é jogo de 6 pontos, porque os dois disputam a... Claro. Vai ser o terceiro jogo do Zé Ricardo, né? Já teve o primeiro final de semana, tem um no meio de semana e o Grenal será o terceiro. Mas estou dizendo agora, recém é o segundo. Estabelece o que deu certo contra o Bahia ou projeta o clássico Grenal. Foi nesse sentido que eu falei. Eu quero consultar o nosso Google aqui, Sim. O Maurício. Pode ser que eu diga uma grande besteira, Maurício. O Odair treinando o Inter com os reservas, ganhou do Fortaleza do Zé Ricardo? Ou estou ficando louco? O Fortaleza acho que ainda era o Rogério Ceni ainda. Não foi naquele quando o Rogério Ceni saiu, depois voltou, o Zé Ricardo... rapaz, possível. Porque isso aí ninguém fala esse troço aí. Será que é verdade? Para não parecer que o Odair não vale nada e o Zé Ricardo que é o bom. Vamos devagar. O Zé Ricardo é bom e o Odair é bom. Então, será que o Odair com os reservas... Era o Odair versus Zé Ricardo. O velho tá... Olha, o velho não, tá... O velho tá velho, vai pôr... Dia 17 de agosto. Atenção! Odair com os reservas em Fortaleza... No Ceará ganhou do Fortaleza. E era só a segunda vitória na competição, fora de casa. Quanto é que foi o jogo? 1-0. 1-0, Odair 1-0. Gol do Wellington Silva. Em Fortaleza. E o Odair com os reservas. Então vamos devagar. Né? Mas gol do Wellington Silva e a jogada do Parede.
coincidência, né? Ele está colocando esses caras no time agora. É verdade. Eu falei para vocês. Eu gosto desse Parede. Eu acho que ele é um cara taticamente interessante. Bom jogador. Bom. Ele criou a situação para o Paulo Guerreiro num gol e fez um gol também o Paredes. Flecha, treinador não quis ser. Não. Eu fiquei... Não, para não ser... Como é que eles chamam quando... Interino. O interino? Eu fiquei 3 dias no Brasil de Pelotas. Ficou 3 dias, né? Chegamos no sábado, eu jogava ainda. Eu já estava jogando. Aí o presidente falou comigo, que arrumar um treinador. Aí no sábado de manhã, acostumado, naquele tempo fazia 2 toques, agora é rachão, sim. né? Aí o preparador fez que mandaram a volta no campo e fazer isso, fazer aquilo. Aí eu digo, não, a turma não vai fazer. Não deu outra. Terminou o treino, me chamaram lá na sede do Brasil. Flecha, aconteceu isso? Aconteceu. Só não vou na véspera do jogo, vamos fazer tipo maratona, correr em volta do campo? Não. Se é por isso mesmo, já tô largando. Vou voltar. Eu estava jogando ainda. E como treinador não seria Gilberto, não. Seria Flecha, porque o Cuca não é Alex Estiva, é Cuca, né? Isso. Seria o Flecha. Flecha porque era muito rápido. O Lauro perguntou para mim, por que o Flecha? O Nitota, que me apelidou, eu entrei num jogo à noite, logo que eu comecei a jogar no Inter. Foi, acho que, o terceiro jogo. Quando eu vim pro Inter, vim numa terça, o Abílio me levou. Isso no juvenil ainda? O Abílio me levou numa terça. E sexta nós viajamos para Santa Vitória do Palmar. Eu não conhecia ninguém. Cheio de... tímido, né? No meio daqueles caras, o Chorinho, o Carlos Castro. Aí vamos para Santa Vitória do Palmar. Aí na volta no jogo do meio de semana, eu estava no banco. Aí o Abílio me chamou, vamos entrar. Ele me chamava, o Caramujeiro. Abílio dos Reis. Vamos, vai entrar, Caramujeiro. Ele dizia. Eu entrei, fiz, acho que em 10 minutos fiz 3 gols. Aí o Nitota me abraçou no final do jogo. Esse cara parece uma flecha, rapaz. Aí pegou o apelido e não saiu mais. E aquele jogo de Santo Ângelo, que o tal de Lauro Quadros falou em ti, o que o professor Lauro Quadros falou, no jornal, ele comentando, Flecha só não fez chover em Santo Ângelo. O resto ele fez tudo. Me lembro, eu falei para ele, me lembro. Só não fez chover. Boa frase. Esse negócio de diabolizar, de demonizar, como alguns que agem com o fígado, já falei para ti, né? Não é cérebro, não é coração, é fígado mesmo. Com relação ao Odair e com relação... Está aberto para qualquer discussão, é polêmica, eu adoro polêmica. Com relação ao Paulo Vitor, goleiro do Grêmio também. Coitado do rapaz. Demonizaram o Paulo Vitor de uma maneira assim que insuportável. O torcedor, Flecha, Maurício, torcedor, o telespectador, torcedor, eu acho que é o seguinte, é como casamento. O que acontece no casamento? Está ali o noivo, está ali a noiva, e aí tem aquela conversa assim, na saúde e na doença. Então o torcedor, agora que o Grêmio ganhou 3-0 do Botafogo, poucos torcedores foram lá. Essa era a hora da doença, tomou 5-0 do Flamengo. Então, na saúde, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, aí é bom, né? Aí é maravilhoso, na saúde. Na doença, cara, tem que estar junto também. Na alegria e na tristeza. Claro, na alegria e na tristeza. Para todos os anos de nossas vidas. Né? Claro, exatamente. Aí como é que te chamam, que tu é parecido com Padre Marcelo? Padre Marcelo. Padre Marcelo. Vou te dar até a benção aí. Mas é parecido mesmo, né? Como é que é a benção? Vou te benzer agora. Vamos ver. Agora vou falar o seminarista. Antes, uma informação. Esse ano, da Deus Grins está fazendo 58 de ordenado. Não é de ordenhado, ordenado. 58. E eu estou fazendo, se continuasse no seminário, estaria fazendo 55 de ordenado. Tá? Então, mas meus filhos já têm 58, 57, 56. Agora eu vou dar a bênção. Como é que tu fizesse a bênção aí? Vamos ver. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Não, aí o dá Deus comigo lá
O da deusa terminou, digo não. Descendat super vós, et maniat semper. Agora, amém. Isso aí, né? Aproveitar aí. O Martinho Lutero aqui que me perdoa aí. É verdade, verdade. Mas lá, voltando... Mas o contraditório já era bom na época. Adoro o Martinho Lutero. Martinho Lutero fez um... Paulo Vitor. O jogo contra o Botafogo, ele fez... Tá 0-0 o jogo. Ele fez 2 defesas. Mas, pô... Tu sofre vendo o jogo, Flecha? Eu sofro. É? Eu sofro. Torce muito. Eu sofro. Não é mentira. Eu sofro. O Paulo Vitor não tem a altura que os goleiros têm hoje. Os goleiros hoje são muito altos. Ao contrário, Sérgio Moacir não era alto, o Valdir Moraes não era alto. Certo. O Jair daquele, o Negrinho tinha 1,71. Porra. Jair. Então o Paulo Vitor não é um cara de 1,90 m. Mas eu acho que é um bom goleiro. Mas não falta um pouco de confiança para ele em jogo decisivo? Agora ele está um pouco... Porque ele tem Ele essa vai ter marca que do se Flamengo. confirmar. De novo, falando do meu comentário de ontem, é porque é muito recente a situação do Flamengo. Não adianta falar nada. O Renato fez o certo. Vai se confirmar dentro de campo. Se tiver que comprometer mais uma vez, fazer o quê? Agora é briga por vaga. É que tinha uma ideia... Ele não podia falhar contra o Tinha Flamengo. a seguinte polêmica, Sim. ele tem que tirar o Paulo Vitor para ele não ser massacrado pela torcida ou tem que manter para dizer... Pois é, e manteve, né? Eu acho que eu tinha que manter ele. Para, coitado. Eu fico assim, não estou falando de torcida do Grêmio, não, baita de uma torcida. Mas crucificaram o Paulo Vitor. Onde é que começou o primeiro gol do Flamengo? A bola perdida no meio de campo. Verdade. Campo de ataque. Numa atrapalhação, né? Aí Uma atrapalhada. O Kahneman errou o carrinho no carro. É verdade. E agora estão culpando o Paulo Vitor, que ele espalmou a bola, que estão chamando mão de alface. E a grande dupla... Quando Jeromel começou a e Kahneman- jogada, quando começou o erro. Michel e Michael. Exatamente, a grande dupla, o Jeromel e Kahneman, a grande dupla foi mal, né? Claro que foi mal. Foi mal. Muito mal contra o Flamengo. Perdidaços E não- desde a e primeira. não foi É que o só Kahneman nesse estava tentando jogo. correr atrás do atacante e não é o forte dele. E Né? o Jeromel falhou, eu sou fã do Jeromel, falhou em 2 gols. É o pênalti. Sim. E um de gol de cabeça. Mas sobre o Paulo Vitor, o time de vocês do Grêmio de 2020 começa pelo Paulo Vitor? Eu acho que sim. Ou então, o Grêmio... Ele tem 10 jogos ainda, né? A torcida quer que o Grêmio compre outro goleiro. Vai dar força para os guris da base. Tem o Felipe Tem o Mediolara, Felipe, tem o Breno. O goleiro, bom goleiro, o Felipe. Tá Não, na e tem o seleção Gauchão ainda. para firmar, né? É. Eu acho que agora tem que dar força pro Paulo Vitor e tentar, né? Segurar. E aí vem Eu o não sei seguinte. até quando vai o contrato dele, acho que até o final do ano que vem. E aí vem o seguinte, né, Rec? Se vai botar um guri da base, fundamental estar na fase de grupos da Libertadores. Sim. Porque se tem os matas pré-Libertadores, Sim. É no decisão. final de janeiro já tem decisão. Decisão. Aham, é. E aí não Decisão tem com pré-temporada curta. E aí não tem tempo de testar goleiro, de dar ritmo, de dar cancha. Se estiver na pré-Libertadores, talvez ganhe mais força que o O Paulo Vitor sendo título titular. do ano do Grêmio é de Paulo Vitor. O Gauchão. Eu falei O pro... Renato pagou o dinheiro do bolso dele lá, fez o Grêmio dar cinquentinha para ele, Aham. de prêmio extra, porque ele pegou 3 ou 4 pênaltis. Eu comentei com o meu genro. Falei pro meu genro. Pô, quando ele pegou 3 pênaltis, ele era o rei. Agora, quero justificar o cara por um jogo. Fala em Gerro, tu já é voo, Flecha? Sim. Voo Flecha, rapaz. Bom Flash. Sim. E o Flash e o Flechinha já, não. Tem um flechinha, a flechinha. Tem quantos netos, Flash? Eu tenho o Eduardinho, a Domênica, o Pedro. O que eu sei é esses três. Eu sei esses 3 que eu tenho. Estão vendo aí o programa? Deve estar vendo. É isso aí. Ele sabe com voo. E a vida sexual, como é que tá? Não, tá devagar. É? Pô, Mas não os netos parou. dele estão vendo? Eu não vou mentir, né, Lauro? Não, mas tá bem, a resposta é boa. Tá devagar. Eu vou querer. O Avelange, quando eu fiz essa pergunta, ele me olhou, meu filho. A do Lauro é 0, segundo o Lauro. A minha é Coca-Cola, sabe? É.
Já passou a fase light faz tempo, então. Antes normal, light, depois zero. Mas o Flecha respondeu bem, não, tá devagar, mas não largou. Não largou. Porque olha, o Flamengo é muito melhor que os outros, Flecha. Eu acho. Vai ter um time. É como o Renato falou. O Flamengo é uma seleção. Eles contrataram os caras certinho. Um lateral, o outro lateral. E todos bem posicionados, né? O rapaz esse me joga no meio do campo. O Gerson. Muito bom Se jogador. organiza o time. O Arão já é. O Arão é um guerreiro. Ele estava afastado, né? Mas foi oferecido para o Inter em troca do Pois é. Zeca, não foi do Zeca? Não, foi oferecido para o Internacional. Pois é. O Bruno Henrique e o Gabigol é brincadeira. O cara faz gol de qualquer jeito. E não Qualquer era jeito. assim, ele estava numa maleza, né? Ele se recuperou no Flamengo. Flamengo. Eu queria secar o português, sabe por quê? O português é simpático, mas ele chegou aqui dizendo que o treinador europeu é que é o cara, que o treinador daqui não é. Então eu disse, vou secar esse português. Não dá para secar. Secar Jesus, né? Aí não dá. Daí o cara vai pro inferno. Vai pro inferno. Não tem problema. E agora tem que torcer para Jesus, não adianta. Aí é o que o Lauro falou, não pode pensar com o fígado, né? Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Não mesmo vai ser um sábado à tarde. Imagine a audiência Nossa Senhora. de Flamengo e River. Acho que vai bater todos os recordes. O que é melhor para o Flamengo ou em qualquer situação? Porque o ano que vem vai ser no Maracanã, esse jogo único da final da Libertadores. Seria melhor jogar no Monumental e no Maracanã ou assim esse jogo em Santiago? O que é melhor? Se fosse o segundo no Monumental, é melhor o Santiago. Se fosse o segundo no Monumental. Sim. Eu também acho. Eles aprontam um jogo muito. só. É um jogo só. Lá já aprontam, pelo amor de Deus. No meu tempo já aprontavam. Agora está pior. No teu tempo não tinha exame antidoping. Não tinha nada. E aí? E o pau comia e o juiz não vinha, não aparecia na TV. Volta o lance aí, vamos ver se foi expulsão, se é para não. Nem amarelo não dava. O nego dava. Tu apanhou muito, Flecha. Vários. Quem foi que te bateu mais? Jorge Andrade? Não, Jorge não. O Jorge é um carrapato. Grudava no cara e o cara não dava folga pro cara. Mas eu apanhei. Sadi? Sadi não joguei muito contra ele. Ele já estava parando. Tu tá falando Jorge Tabajara, tá falando? Não. Não, eu falei Jorge Andrade. Jorge Andrade. O Jorge Tabajara jogou junto com ele. Ele me bateu. Esse deu. Batia no treino? No treino não. Ele estava no Novo Hamburgo. No Novo Hamburgo. Ainda. Ele dava e pisava por cima da gente ainda. É meu amigo, me dou com ele. Tudo, Policial Federal. Esse já aposentado, né? Eu acho que está aposentado. Ele estava por se aposentar, encontrei ele, uma figura simpaticíssima. Uma vez nós estávamos viajando, passamos por ele estava lá em Sarandi, na Barra Funda. Sarandi. Aí encontramos ele lá na O Flecha substitui o Babá, né? Babá, depois Flecha. E lá no Inter tinha o Sapiranga antes. Bem antes. Foi o primeiro gol do Inter no Campeonato Brasileiro, né? Foi de Sapiranga, não foi? Sapiranga? Não. Foi de Sapiranga contra o Corinthians, né? Primeira vitória. Eu não lembro. Fora de casa. Eu não tinha nascido ainda. Eu não lembro também. Eu era muito novo. Mas naquela época tinha essas rivalidades, né? Nossa Senhora. A piada é muito antiga, tu sabe, né? Mas o Grêmio recorreu a Conmebol, tu tá sabendo, né? Recorreu. Não tá sabendo? Não. Maurício tá sabendo que o Grêmio recorreu a Conmebol? É antiga a piada, posso ser vaiado. É que o Flamengo tem alvará para jogar futebol, não tem alvará para dar baile. Era o alvará errado do Maracanã, então. Alvará errado. Mas tem um campeonato inglês que deu 9-0, né? Sim. O jogo do Leicester, né? 5-0 mas o Grêmio fez 9 também nesse técnico de ontem. Mas o Flamengo Roberto Valentim, 6 no Avaí, 3 no Botafogo. Mas o Grêmio tomou 10 do Flamengo, né? Tomou 10. Não, mas alguns foram anulados no campo. Sim. Mas não foi só com o VAR. Isso aí é só pra flautinha, né? Na verdade tomou 6. Mas vocês, comentarista e tudo aqui, vocês esperavam que o Grêmio ia tomar 5? Eu achava que o Flamengo ia ganhar. Eu também. Mas 5-0. E eu vou te dizer uma coisa, eu achava que o Grêmio ia fazer o crime. Eles estavam muito enfeitados, estavam muito donos de si. E depois confirmaram, né? O que é pior, né?
Sabe o que tu tá vendo o jogo e torcendo pro jogo terminar de uma vez para não ser 8? Para não ser 8. Isso. Porque a 25 do segundo tempo já estava 5-0. Tu viu? Mas depois dos 5, quando Jesus tirou o Bruno Henrique, baixou o ritmo, né? Não, mas tu viu que o Everton falou pro... O Alisson. O Alisson? O Alisson. Tem uma história que pediram para... Para um pouquinho. Não, vamos parar, que não vamos fazer... Graça. Mais não vamos fazer vergonha, graça. Não fazer graça. É. Aí o cara, não, pelo amor de Deus, não vamos fazer nada. E o Flamengo deu uma diminuída. E o Alisson confirmou isso. Com os acréscimos faltaria ainda meia hora. Não. 25 minutos. 25 minutos ainda para fazer mais 3. E o Grêmio desanimado, deitado. Quando tomou o segundo gol, eu já sentia. Digo, vai tomar mais. Esse aí foi o azar. Finzinho do primeiro tempo, o gol. Tomou o gol. 1 minuto do segundo tempo, porra. Isso. É que o segundo gol desmoronou o Grêmio, né? E foi o André. É que O eu tô André dizendo. tirou de cabeça e sobrou pro cara fazer o gol. Numa rara felicidade, né? Porque com tanta gente na frente, acertar aquele chute no ângulo, é quando é para entrar mesmo, né? O Gabigol, não, não. porque o primeiro tempo o Grêmio estava enfrentando bem o Flamengo. Não, eu estava gostando do É. Grêmio. E quando começou o jogo, eu tinha esperança no Grêmio. Eu tinha esperança. Eu ainda pensava comigo, falava para o pessoal, se o Grêmio fizer um gol, vai ser difícil para o Flamengo. O Maicon perdeu aquele gol ali. Até os 30 do primeiro tempo, o Flamengo não teve o domínio que teve aqui em jogo Porto tava Alegre parelho. e a chance foi do Grêmio. O jogo está aparelho. E o Grêmio tocando. Flecha, qual foi o melhor Grêmio que você viu jogar? E depois pode dizer o melhor Inter também, porque aí como esportista. O melhor Grêmio que eu vi jogar. O Inter é aquele da década de 70. 70? Melhor Grêmio. Não, o Inter. O Inter? O Inter É aquele de Manga, Cláudio, Manga, Figueroa, Hermínio Cláudio. e Vacaria. é isso. Caçapava Falcão. Caçapava Falcão. Jair ou Escurinho. O príncipe, Jair. No primeiro ano ainda teve Carpegiani. Aquele Grêmio do Foguinho, quando a gente compara uma época com a outra época, é difícil. O nome é futebol, mas o que se joga, eu conversava muito isso com o Larry. O Larry era década de 50. Mas o rolo compressor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Porque o Grêmio, por exemplo, daquela época do Ayrton, do Gessi, do Juarez, aquela época era um time interessante. Aquela época era Gandula. Ganhou, No Grêmio. ganhou 11 em 12, né? Era Gandula, hoje eles chamam Marrecão. Antigamente era Marrecão. Marrecão. Agora era Gandula. Eu ia Ficou melhor, Gandula ficou melhor, né? Nos treinos eu via os caras jogar, eu digo, pelo amor de Deus. O Gessi. O Gessi. Bom, o Grêmio goleia o Boca na Bomboneira. 4 dele, né? O Gessi tinha feito o vestibular de odontologia aqui, Um dia antes, né? um dia antes. E aí viajou às pressas para chegar em Buenos Aires. E aí o Grêmio mete 4 no Boca? 4. Né? E 3 gols do Gessi ou 4 gols? 4 do Gessi. 4 do Gessi. Puta. Mas já falaram, como falavam de mim, o Gessi estava na noite, aí pegou o avião e foi. Exatamente. Estava na noite. Aí fez 4. O Pedro da Silva Pereira até não queria que uma coisa assim, todo mundo falecido, né? Cada 10 caras que eu falo, 9 já morreram. Nem fala. Ainda que tivemos a felicidade de conhecer quase todos, né? Sim. Todos, eu quase todos. Mas eu convivi ainda com o Pedro Pereira. Pedro Pereira ia sempre no vestiário, na década de 80. E agora, atualmente, até nós falamos, eu e o Rec, que legal, a gente só se encontra em velório? Eu falei pro Flecha, não te aguento mais encontrar em velório. Pois é verdade, É seu Verardi, é presidente Koff, é presidente Dourado, Tarciso, tantos, né? Alcindo, puxa vida, tá louco. Eu tô chateado com o homem lá em cima, porque eu queria até 105 anos. Não, mas tu vai mais. E aí o cara falou para mim, 104. 104? Fechei 104. Fechou agora, já tá. Fechei. Eu acho que eu vou fazer 73, eu já estou no lucro. Será que eu chego a 80 lá? Mas o Lauro pode te dar a receita. Será? Tá inteiro, Tomara. Tá fumando ainda? Sempre. Tu falou da noite. Até que ponto, aquela época, a noite atrapalhava, mas agora atrapalha mais, né? Porque agora se corre mais. Tá? É verdade. Mas vocês também tinham que ter vitalidade, especialmente ponteiro. Claro, né?
Eu falo, eu não vou mentir. Vou de velho, eu gostava da noite mesmo. Eu gostava. O tempo passa, né? O tempo passa. Eu ia pro treino às vezes. Também nós. Mas ia na casa de luz amarela, aquelas? Ou tinha os esconderijos? Tinha. Tinha. E o Lauro quase botava no jornal ainda, sacana. Isso, por isso que tinha que concentrar às vezes tinha que concentrar 2 dias antes, né? Pro cara ficar. Não, nós ficava 4 dias concentrados. Hoje, imagina. Aí largavam o Capitão Frone, o Facilo Frone. Sim. Largavam, nós, terminou o jogo domingo, então vamos embora. Dormia no campo, segunda-feira também que saía. Aí os caras saíram, pelo amor de Deus. Era só festa. E terça tinha que treinar de novo. Às vezes chegava no treino, terça-feira, mal. Pá. Cansava mais que no jogo. Aí o Sérgio me olhava. Ô Flash, começava o treino. Pode sair, faz um banho de imersão e vai dormir. Depois a gente chama para o almoço. Eu já sabia. Mas no outro dia, quarta-feira, eu dava conta. Eu aprontava, mas eu dava. Hoje tem em dia, tu vê jogador do Grêmio com toda a monogamia. Não estou falando mal dos jogadores. Eu adoro jogadores do meu time, eu sou gremista doente. Mas os caras parecem que, não sei. Estão com um cara com quem comeu e não gostou, né? Não se esmera. Tu não vê esforço nos caras, acha desligo do jogo, rapaz. A gente fala muito com razão no Inter da década de 70, que foi tricampeão brasileiro, né? Vamos combinar, né? 75, 76, invicto em 79. Mas tem um time do Internacional, foi quando eu comecei a frequentar o estádio, na década de 50, né? Eu vi a estreia do Larguinho na Timbaúva em 54, contra o Floriano, que é o Novo Hamburgo de hoje. Bom, aquele time do Internacional, La Paz ou Silveira, Florindo e Oreco. Eu vou escalar como se escalava naquele tempo, tá? La Paz, Florindo e Oreco. Paulinho, Salvador e Odorico. Luiz José Marques. Bodinho, Larry, Jerônimo e Canhotinho ou Chinesinho. Porra, era um E o time. Luiz José Marques, depois virou treinador depois também. Mas que time esse aí? Salvador ou Falcão? Não. Falcão, é que é época diferente, né? O Salvador foi jogar depois no Peró. Sim, mas os mais antigos dizem que o Salvador jogava mais que o Falcão. Pois é. Será? Mas o Falcão jogava muito. Jogador completo, né? Chutava. Depois, no final, depois de velho, aprendeu a bater falta, né? Consta que foi o Enio Andrade que ensinou. Tu vê. Porque em 79 ele arriscava bater falta, né? Porque antes era tudo com o velho Valdô, né? Quem não estava bem agora era o Florindo, né? Sim. O gigante de ébano. Eu encontrei ele dia 1º de maio, sempre tem um jogo nosso lá na Vila César. Aí eu fiquei tão chateado, cara, que o Florindo queria ir no jogo do Inter. Ele contou, o filho dele contou para nós, assim, sentado, tomando cerveja, churrasco. E ele queria ir no jogo. Aí o filho dele ligou para os caras do Inter. Não, eu sou filho do Florindo, assim. E ele está com vontade de ir no jogo, ele está com uma certa idade. Sabe o que disseram, o filho dele? Vamos ver se tem um ingresso lá para mandar para ele. Algum idiota que não conhece o Florindo. Assim. Tu sabe que o Brasil, campeão pan-americano em 56 no México, representado pelo Rio Grande do Sul, o Teté colocou o Florindo como titular e o Ayrton na reserva. O Ayrton Ferreira da Silva era um troço. E aí veio aquele apelido gigante de Ébano Florindo, né? Foi o Lambari que fez o primeiro gol do Inter. Eu sabia que tinha dito alguma bobagem. Eu estava lá. Isso é um fato histórico. Foi, é verdade. Reproduzimos esse gol 1000 vezes lá na Guaíba. Mas eu fiquei com... É que o Sapiranga era com o Ortunho a rivalidade dele. Então eu fiquei com esse nome do Sapiranga na cabeça. Mas o Lambari fez 1-0 lá, em 67, né? O Ortunho jogava uma bárbara. Nossa Senhora. E como pessoa, cara. Ele me adorava. Impressionante. Trabalhava na CRT, né? Ele tinha um carro, 2 carros, parece, na Jorge Carlos Carneiro, Ortunho. Ele deu 2 vezes no Lupe Martins ou uma? Não sei. O cara que se invocou uma vez com o Lupe também foi o Delém. Tu sabe que o Delém é pai do
A Esbórnia, como é o... Ai, meu Deus, Rick Gomes. É. Não é o Delém, o Léo. O Léo foi campeão pelo Renner, o Renner campeão de 54, tá? O Léo era Léo ou Gago. Valdir, Orlando e Paulistinha, Bonzo, Léo ou Gago e Olávio. Pedrinho, Breno, Juarez, Enio Andrade e Juessi. Esse é o Renner campeão de 54. O Arnaldo da Costa Filho está vivo aí com 96 anos, era o médico do Renner. E nesse time do Renner, o Léo é pai do Ike Gomes. É bonita história. Esse aí que teve uma bronca, o Léo que teve uma bronca com o Lupe. O Lupe não era fácil. Tu vê, a gente fala, os caras morreram. Morreu o Léo, morreu o Lupe, pô. É verdade. Flecha, e essa convivência dos antigos lá, vocês ainda viajam com o Grêmio e coisa? Viajamos. Mas tu não joga mais, né? Não, eu sou treinador. É? Treinador. Palpiteiro. Treinador. Eu sou treinador. Mas o presidente é o Iura, presidente dos Masters do Grêmio. Que fez o gol de 14 segundos. 14 segundos. 14 segundos. Essa história dos 14 segundos vale a pena contar. Ó. Vocês tinham um cronometrista, que era o Milton Jung, né? É porque quando o narrador vai olhar no cronômetro, já passaram-se alguns segundos. Então depois, quando colocaram, começou a partida e tal, o árbitro olha o seu relógio, nós o nosso, tal, começou a partida. Aí os caras remarcaram e deu 14 segundos. A primeira divulgação foi 17 segundos. Né? Ah, pois é, porque o cara olha, já passou. Já passou um pouco, ou apertou um pouquinho antes também o botão, né? E o Milton Jung ficava cronometrando, né? E alguns grenais, né? Eu me lembro que vocês faziam a dupla, tu e o Ranzolin. O Milton morreu, mas o Iura não morreu. Tá aí. Tá forte. O Iura agora só bebe no sábado. Eu sei. E no domingo vai à missa, todo domingo de manhã. E aí, no sábado, né, nós vamos também para a igreja. Vai para outra igreja daí. É outra igreja. Eu vou, seguinte, estou lá com eles. É do lado da igreja, tem uma praça. Ali perto do Zequinha? Lá para cima, pra cima. Aí tem uma praça assim, praça muito bonita, bata de uma sombra, tem umas mesinhas assim. Aí no sábado. Aí o bicho pega. Nós temos... O bicho pega. Aí, barbaridade. O passarinho não é mole. Eu botei esse casaquinho aqui por causa do ar-condicionado. Claro. Agora eu puxei a calça para tapar aqui, para não dar frio nas pernas. Coisa de velho, né? Mas o tempo passa. O Flecha, por exemplo, que é um guri, tá ali de camisa de manga curta. Camisa de manga e não tem problema nenhum nela. Não tem problema. Fumando. O Maurício sem cueca. Bebe. Não tem nem cueca, o Maurício. Nem precisa, né? Pô. Eu fumo, eu bebo minha cerveja, meu vinhozinho. Coisa. Claro, não bebo para ficar de pó, mas eu fumo desde os 15 anos. Tu sabe que eu fumei... Eu apaguei o cigarro na mão, queimei a mão toda. Meu pai desceu do ônibus, naquele era micro-ônibus. Digo, pai, não me lembrei. Meu pai largava às 4h30 da Souza Cruz. Eu estou sentado no poste assim. Ele trabalhava na Souza Cruz? Souza Cruz. Eu roubava o cigarro dele. Eu fumei 23 anos, não fumo há 42. E me constrange dizer que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter fumado e tal. Mas fumei 23 anos. E eu sou do tempo em que o cara fazia 15 anos, não eram todas as famílias, tinha família que é o contrário. Mas eu conheço, por exemplo, um caso, não vou dizer o nome das pessoas, ele fez 15 anos, ele está fazendo 15 anos e a mãe dele chegou com um maço de mistura fina. Mistura fina, me lembro. Mistura fina? Tinha o Continental, tinha mistura fina. Tinha o Hollywood. O que tal, aquele grandão? Que tal, Tinha o Hollywood com filtro e sem filtro, né? Exatamente. O último que eu fumei foi o Pall Mall. Laçador. O último que eu fumei foi o Pall Mall, que não quer dizer não é que a gente não está pensando. Não, e a mãe dele chegou, ele está fazendo 15 anos. Bom, agora tu virou homem, meu filho, 15 anos. E deu um maço de mistura fina para ele. Eu sou dessa época e fumar era bonito. Nessa época fumava no avião, né? Fumava no avião. Sim. Fumavam muito no avião. O Santana fumou uma vez no banheiro do avião, deu uma confusão, rapaz. Santana não gostava de confusão? O Santana adorava dizer que fumou na UTI. Porra. Não me pergunte onde fica o Alegrete. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos com essas histórias bonitas, né? Aqui no Cadeira Cativa, há 40 anos
né? Seguindo os ensinamentos do Lauro, Ranzolin, 40 Belmonte. anos e não é cadeira cansativa. Não é cadeira cansativa. Cadeira cativa. Mas nós podemos chamar, né? Se a gente sacaneava o Edgar, o Ranzolin. Então tá, desde a época do Ranzolin, do Lauro, do Belmonte, do Edgar e tal, a gente procurou dar sequência, sempre atualizando os fatos e não esquecendo do passado, porque isso aí é a coisa mais linda que tem no futebol. Há pouco a gente lembrava o primeiro gol do Internacional contra o time paulista, Lambari. Se eu não me engano, foi em 1967. Já voltamos. Antônio Becker mandou aqui pelo WhatsApp. O REC Facebook. O WhatsApp está... nós trocamos os aparelhos aí. O REC está viajando, ele falou que conviveu com o Pedro Carneiro Pereira, que ele ia muito nos vestiários na década de 80. Mas como se o Pedro morreu em 73? Amigo, é o Pedro Pereira, presidente Pedro da Silva do Grêmio. Pereira. Pedro da Silva Pereira, presidente do Grêmio. Conhecido como Pedro Charuto. Isso. Não, ele estava sempre com o charuto, mesmo depois de velho. Eu conheci, ele vinha sempre conversar com a gente. Aquele a que muito querido. O telespectador se refere a Pedro Carneiro Pereira. Sim, o Pedro Carneiro Nós falamos de Pedro da Silva Pereira. E o Pedro Carneiro Pereira eu homenageava sempre, quando trabalhei na Guaíba, em função do trágico passamento do Pedro Carneiro Pereira, que foi chefe de equipe, era dono de uma agência de publicidade. Sei bem dessas histórias todas aí. Mas obrigado de qualquer forma aí, Antônio Becker. Até para cultura geral, Pedro Pereira da Silva era o... Pedro da Silva Pereira. Da Silva Pereira era o ex-presidente do Grêmio. Naquela época era Fernando Crefe, pai do Duda Crefe, Renato Souza, Pedro da Silva Pereira, Mário Antunes da Cunha. Meu Deus. Teve um que, o Pajeú Macedo e Pajeú Silva. também conheci. Quer dizer, eu estou dizendo que o Lauro conheceu todos, mas eu conheci quase todos dos dois lados. Nessa linha. Doutor Gildo Russovski, Heraldo Herman, Frederico Arnaldo Balvê. Frederico Arnaldo Balvê, Arthur D'Alegrave, convivi bastante com essa gente. Eu sou velho nesse troço, já há 35 anos. É tudo do meu tempo também. Claro. Do mais do tempo de vocês. Claro. Nessa linha que você citou, dirigentes históricos, o Daltro Ferreira, de Arroio dos Ratos. Boa noite, REC. Espero esse dia com ansiedade. Com o velho Lauro, o programa vira uma enciclopédia. Abraço a todos do Daltro. Menos, como é o nome dele? Daltro Ferreira. Daltro menos, meu. É que o Lauro é mascarado, ele só vem uma vez por mês, o cachê é muito alto. Então, sabe como é que era? Tu sabe que quando eu casei, eu casei, eu entrei na Gaúcha em 59, lá na Borges de Medeiros, edifício União, 11º andar. E aí eu vou casar, vou morar de aluguel, comecei morando de aluguel, né? Eu estou casado, vai fazer agora 59 anos. E aí, rapaz, 59 anos. E aí, me passou uma coisa na cabeça que eu não vou dizer porque é muito feio agora. E aí eu precisava de um fiador, para pagar aluguel tem que ter um fiador. E aí eu falei com o Ari dos Santos. Falecido chinês, também. Também falecido, pai do Arizinho. Que não faz muito tempo que morreu o Ari dos Santos. Falei com o Ari dos Santos, falei, eu preciso de um fiador, quem é que vai ser meu fiador? Seu Ari, né? Quem é que vai ser? Aí eu pensei no Maurício Sobrinho, vou falar com o Maurício e tal. Aí passa o Balvê no corredor, porque não é o Balvê, presidente do Inter, que foi meu fiador. Passa o Balvê, e aí eu peguei, seu Frederico, seguinte, eu estou casando. Imediatamente ele e a Dulce, que está aí, a viúva dele, me assinaram como fiadores. Aí eu fui para Guaíba, em 9 de janeiro de 62, eu já fiz a primeira Copa do Mundo em 62. Fui para Guaíba e aí fiquei constrangido de que o Balvê, da Gaúcha, continuasse meu fiador. Aí peguei o Alfredo Obino, tio do Flávio Obino, para meu fiador. Aí quando eu encontrei o Frederico, ele ficou sabendo, olhou para mim e disse assim, tu nunca atrasaste um aluguel, por que tu fosse me tirar de fiador? Isso é boa. Olha aqui, ó. Boa noite, Rec. Jogava muito flecha. Velhos tempos de flecha, Torino, Gaspar, Caio Baixinho, Alcindo, Loivo, baita time. Abraços, Clésio de Viamão. Como disse o Flecha, ele pegou a finaleira do Internacional, né? É verdade. É verdade. Infelizmente. Mas ainda assim fez história. Claro. Eu digo, sempre digo. E o nosso time era bom também. Mas nós perdíamos pontos bobos. Não podia perder. Bem dizer, naquele tempo era 2 pontos. Como é que era o apelido dos garotos, não era garoto de ouro, da bola?
Os três do Grêmio que tinham habilidade. O Caio, o Gaspar. os amigos da bola. Amigos da bola. O Gaspar e o Caio, o Laurinho, Amigos da que, bola. o Laurinho que inventou. Foi o Lauro. O Lauro inventou quase tudo. Laurinho. O Gaspar jogava muito também. Os amigos da bola. Né? Verdade. O Gaspar veio do Caxias? Ou foi pro Caxias depois? Gaspar jogava. Ele foi pro Caxias. Ele veio, foi pro Caxias, depois veio pro Grêmio. Veio pro Gaspar, veio pro Gaspar jogava muito. Jogava demais. Nossa Senhora. Tinha aquela discussão, Braulio ou Sérgio Galocha? Sérgio Galocha ou Braulio? Os dois tinham características diferentes. O Braulio era aquela habilidade toda, né? Teve aquele famoso gol do Braulio em 68, aquela habilidade toda e tal, e o Galocha Contra o Cruzeiro? Hein? Foi contra o Cruzeiro? Exatamente. E o 65? E o Galocha era mais força, vigor e tal, e o Braulio era mais habilidade. E o Braulio está inteiraço também. Trabalhando na Federação Gaúcha de Futebol. Agora faz tempo que eu não falo com ele. O Braulio é muito meu amigo. Figuraça. Garoto. Ele me chama de Filinho. Se ele estiver vendo aqui o programa, ele vai ver. O Filinho está ali no programa. Ele me chama de Filinho. O Braulio ele fazia cara de sacanagem. Estava na América. Nós tínhamos uma jogada tranquila do América. Aí o Braulio lançava, eu cruzava e o Luizinho metia para dentro. O Luizinho que jogou no Inter. Aí ele levantou, dominou a bola, aquele estilo dele, levantou. Vai, filhinho! Aí eu dei o pique, né? E virou para outro lado. Eu disse, ô Braulio, eu mandei tu ir, Não vou dizer. Tira então. Vem cá falar em mandei tu ir, o narrador de Criciúma, vocês viram? Sim. Botei no ar hoje até, mas não tinha pique que aguentasse. Mas que coisa impressionante. Isso aí. Vem cá, mas não deu bronca lá isso aí? Não narra nunca mais, né? Como é que ele vai encarar os dirigentes do Criciúma? Mas que coisa Ainda deu azar porque o Criciúma foi lá e empatou o jogo. Mas ele e o comentarista enlouqueceram. Porque ele é muito torcedor do Criciúma. O Tchau. Que bárbaro, né? Que Foi louco. um trabalho para montar aquilo hoje para botar no ar. Nós colocamos no ar. O que mais teve foi pi, ninguém ouviu nada, só pi. Mas umas palavras lá saíram. Olha Trabalho para montar, pode dizer no ar, né? Pode. Tá bom. Boa noite, senhores. No jogo dos veteranos do Grêmio, tive o prazer de conversar com o seu Florindo. Abraços especial ao craque Flecha, Zé Quadros, aqui de Canoas. E aí ele mandou uma foto aqui. Interessante. O Homero Mendes Zé Mesquita, Quadros, nosso telespectador assíduo, está fazendo menção também ao grande Flecha. Diz que conhece muito bem do Flamengo de Caxias. A Ireni Gama Custódio dizendo um abraço para o Flechão e para o grande Lauro Quadros, sou muito fã. E ela está pedindo o Santos, goleiro do Atlético no Grêmio. Bom, mas esse é craque. Esse goleiro aí é difícil. Esse é um dos símbolos da conquista do Atlético e foi convocado pelo Tite na última chamada da seleção brasileira, até em homenagem ao Atlético. Eu achava que podia ter chamado também o Bruno Guimarães, mas ele chamou o Mateuzinho, né, o Tite. E agora não vai convocar nenhum jogador em atividade no Brasil. É verdade. O Inter também, mas eu Não convocou já. Fico impressionado como o Grêmio é criador de grandes goleiros que se espalharam pelo Brasil inteiro, em grandes clubes, né? Olha aqui, boa noite, Rec. Lembrando do Carlos Nobre. Em plena era atômica, o Grêmio atacando de Flecha. Excelente jogador, excelente programa, Clayton de Porto Alegre. O Carlos Nobre escreveu certa feita, né? Sim. Em plena era atômica, o Grêmio atacando de Flecha. O Carlos Nobre é colorado, né? Não, gremista? Gremista. O filho colorado. O Nobrinho, eu estive com o Nobrinho essa semana, que o Júlio Sortico organizou um encontro de jornalistas antigos, né? Estava do lado do Flávio Dutra e na minha frente estava o Nobrinho. E o Nobre era muito gremista, mas o Nobrinho é muito colorado. Muito colorado. Olha que o João Padeiro está ligando aqui. Com certeza para te mandar um abraço. Que legal. Então, tem tanta gente perguntando aqui coisas, né? E mandando fotos e tal. Boa noite, Rec. Sou Daniel Colorado, sou fã do Lauro Quadros. Assisto Cadeira Cativa desde Aguaíba. Tenho 47 anos. Vocês não acham que alguns jogadores do Inter precisam treinar fundamentos do Inter, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Flamengo? Isso mesmo. Fundamento. Lembra como é que o seu Enio chamava? Você jogou com o seu Enio em 75? Joguei no Juventude.
com ele. Porque em 75 tu já tinha saído do Grêmio, né? Tinha. Saiu em 73, 74. 73, para 74. O seu Enio chamava de trabalho educativo, né? O Enio foi campeão brasileiro pelo Curitiba, tá certo? 85. Curitiba, e o Luiz Felipe foi campeão pelo Criciúma da Copa do Brasil. Em 91. Bom, e o Valmir Louroso pelo Juventude foi Agora eu campeão vou da Copa testar do a tua Brasil. memória, já que tu está te exibindo aí. Quero ver se tu tá bom. Quantos anos falta para os 90, Lauro? Quantos dias? Quantos dias? Para os 90, 3.613 dias. 13 dias. Porque tem 2 anos bissextos nessa... Sim, por essa razão. Tá. Bom, mas então, Lauro, vamos testar a tua memória. Quem era o técnico do Grêmio? Que o Filipão foi campeão em cima dele na época pelo Criciúma. Pois é, boa pergunta. Porque houve 2 empates, né? Mas eu vou te dar uma dica. Foi 0-0 lá e 1-1 aqui, foi isso mesmo? Ou não? Foi isso aí. É, né? Isso. Se ganha, se perde, se empata. Perfeito. Rapaz, o Dino Sani? Dino Sani era o técnico do Grêmio. É? No mesmo... Então, o Dino tá vivo, né? Tá vivo. Mataram ele esses dias numa rádio aí. É mesmo? Mas... Eu tratei de corrigir. Cuidado aí, não matem o homem que tá bem vivo aí. Nunca mais vi o Dino, rapaz. Se ganha, se perde, se empata. O Dino Sani daquela seleção de 58... Volante, né? Que o Zito tomou o lugar dele. O Dino era o titular, depois o Zito entrou no lugar do... Mas os dois eram craques, né? Mas aí o Dino foi jogar em Milão depois. Naquele tempo, o cara jogar na Europa era um troço. Bom, Evaristo, né? É muito difícil. O Júlio Botelho jogou na Fiorentina. O Juninho, né? Ponta. É. Uhum. A tua posição, Júlio. Com direito. E depois, mais tarde, teve um outro Botelho no Grêmio. 1977, reserva do Tarcísio. Teve, Botelho. 77, Tele Santana. É isso aí. Aliás, o Grêmio deu aula de futebol naquele ano, né? Bah. O Grêmio de 77 era uma máquina, né? Tinha uma força para atacar pelos dois lados, né? Um tremenda do centroavante. Tarcísio, André e Éder. Agomar Martins. Agomar Martins. E o Simões, como é o bandeirinha do... Não, o Orlando Simões. Não, Justiniano Goulart. Justiniano Goulart. Hermínio Goulart e Justiniano Goulart. Goulart. Tu é velho, cara. Não, eu sou velho. Você sabe que eu fiz um jogo com o Vianney Carlet e o Vianney dando um pau num amistoso nos anos 90, final dos anos 80. E dele pau. E aí o Vianney dizia assim, esse bandeirinha do outro lado aí, o Dorival Prates. Aí eu disse assim, ó, Vianney, do outro lado do mundo, né? Porque morreu na semana passada num jogo em Picada Café, Dorival Prates, e o Vianney dando-lhe pau, porque eram aquelas duplinhas, Justiniano e Dorival, né? Hermínio e não sei mais quem. Os bandeirinhas eram sempre casados, né? Não, a primeira dupla de bandeirinhas... Bom, aí é contigo. Não, aí tu não era nascido. Aí é contigo. Alfredo Belo e Guilherme Isroca. Belo e Isroca. Mas isso aí, cara, quando apitava Flávio Cavedini, meu Deus, não, Hans Lutz, capitão da Alemanha. Aí não é nem da época do Flash. Não. Arthur Vilarinho, Fortunato Tonelli, os juízes da época. Alfredo Belo e Guilherme E aquele argentino que veio apitar aí? Você que tem mais de 80 anos, Alfredo Belo e Guilherme Isroca. E aquele argentino que veio apitar aí? Bom, o argentino tinha um trio, Miguel Começanha, Teodoro Nietzsche e o outro me esqueci. O Nietzsche, esse é o mais famoso, né? O Nietzsche apitou o jogo Grêmio e Santos no Pacaembu, em que ele expulsou o Gilmar e o Pelé foi pro gol. E ali o Mendonça Falcão fez uma sacanagem, porque naquela semana, porque era assim, ó, o árbitro daqui apitava lá e o árbitro de lá apitava aqui. Em vez de ser um árbitro neutro. Em 93 ressuscitaram isso aí. Isso era Taça Brasil, isso. Renato Marcília e Márcio Rezende de Freitas. Exatamente. 1993. E aí o Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista, convida naquela semana o Nietzsche para se transferir para a Federação Paulista. Claro, por que ele estava convidando? Para o Nietzsche puxar contra o Grêmio lá no Pacaembu. E ele expulsou o Gilmar dos Santos Neves, goleiro do Santos, da seleção brasileira, e aí foi para o gol o Pelé, que defendeu até um pênalti. Mas o Grêmio ganhou o jogo, né? O Grêmio ganhou o jogo. Já voltamos. Belas histórias, né? O Lauro estava lembrando desse jogo Grêmio e Santos, que foi 4-3 para o Santos.
Ele estava numa goleira e quem é que estava na outra? Marcos Aurélio Vezendon, que o jogo é 19 de janeiro de 64. O Grêmio ganhava 3-1 no Pacaembu do Santos e o Santos virou 4-3. O Pelé defendeu um pênalti nesse jogo, como você falou, né? Então, buscando os dados da ficha técnica. Vamos lá. Aos 84 minutos, o Pelé marca um gol de pênalti. Foi o Rezende que narrou, Lauro? Bah, narrador. Eu acho que era o Antônio Carlos Pedro, acho que era o Rezende. Pedro Carneiro Pereira. Pedro Acho que era. Mas aos 84 minutos no tempo corrido, Pelé marca um gol de pênalti. Aos 86 o Gilmar é expulso e logo depois o Pelé defende um pênalti. Incrível. Que jogo, hein? Que jogo. 4-3. Bom, olha aqui, ó. Boa noite. O programa está ótimo. Lauro é eterno. Flecha, meu pai disse que jogava muito. Vejo cadeira cativa desde a TV2 Guaíba até a bicicleta, promoção da Sandal, ganhei em 2004. Mauro, lá de Alvorada, está sempre nos acompanhando aí. Boa noite. Baita programa. Hoje muito conhecimento, mas fala um pouco do 10 da seleção. Peglow, do Inter, Eduardo Viamão. Esse aí tem que chegar jogando. O Peglow esse. Já que o Inter está numa fase de transição, todas as fases de transição de Grêmio e de Internacional deram resultado, quando se teve coragem. O Grêmio nos anos 90, botou aquele monte de gente, Roger, Darley, Carlos Miguel, Arilson, Emerson, e tinha os velhos, Paulo Nunes, Dinho, Goiano, Jardel e tal. E o Internacional no início dos anos 2000. Nilmar, Daniel Carvalho, Cleiton Xavier e outros mais, com o Muricy Ramalho lá em 2003. Então, o Inter tem aí um jogador que faz gol para Dedéu, que é o Neto, foi campeão agora com aspirantes. Tem esse Peglow, que é destaque nessa seleção sub-17. Os meninos todos jogam. O do Flamengo, o Renier, joga. O do Vasco da Gama joga, com 17 anos. O Thales? Thales, joga. O do Fluminense, com 18 anos, já era titular, o João Pedro. Com 17 ou 18. E já está até vendido para o exterior. Então, tem que ter coragem. E a melhor hora de ter coragem é no começo do ano. Bom, o Pelé foi para a seleção, em 58 ele tinha 17 anos, para a seleção, convocado pela primeira vez pelo Oswaldo Brandão, o gaúcho de Taquara, aqui, Oswaldo Brandão, ele tinha 16 anos a primeira vez. Pelé. E foi citado no programa o Jorge Andrade, ex-jogador do Internacional. O filho dele, Jorge Andrade, está trabalhando agora no Santos. Saiu do Figueirense e foi pro Santos. E aí tem uma história engraçada do Jorge Andrade, que tinha a primeira loja de material esportivo lá do Beira-Rio. Né? Sim. Por isso, eu estou dizendo que eu sou velho, que eu acompanhei isso aí também. Aí era Peruso, né? A marca da camisa do Internacional. E toda vez nós meximos com o Hélio Andrade com aquela frase do Dalton Menezes, né? Sem querer, ele deu um balãozinho no Pelé e o Dalton botou a mão na cabeça. Olha o que tu tá me arrumando aí, ô Jorge Andrade. e até quase morreu, eu mexia com o Jorge Andrade. Foi mexer com o Negão. O Negão acabou com o jogo. Aí disse que o Dalton xingava ele o jogo inteiro. Olha aí o que tu foi fazer. Foi mexer com o homem tava quieto. Mas foi sem querer, o seu Daltro. Deu um balãozinho sem querer. Dalton Menezes foi meu colega de aula no Rosário, vai tu ver. Baixinho? Era atrevido aquele baixinho. Bah. Sabe que ele estava naquele jogo histórico de 89, né? Sim. Ele era o técnico do Glória de Vacaria. O árbitro era Carlos Sérgio Rosa Martins. Sim. E o Cláudio Duarte estava estreando no Grêmio. E Jandir? Jandir, Lino, Elcio, lateral esquerdo, e Edinho, zagueiro. Então, o Grêmio trouxe do Rio de Janeiro o Jandir e o Edinho. E o Elcio, lateral esquerdo, veio do Coritiba. E o Lino, meio-campista, veio do Palmeiras. Para quem não sabe, para quem é mais jovem, o Grêmio estava prestes a cair para a segunda divisão regional. Isso. E sabe o que aconteceu? Era para ser o melhor ano do Inter. O Inter perdeu para o Bahia, perdeu para o Olímpia, perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio. E o Grêmio foi campeão gaúcho e campeão invicto da Copa do Brasil. Não é Meteu 6 no Flamengo, ó. Não é Série B do Campeonato Brasileiro, não. O Grêmio ia cair para a Série B do Campeonato Gaúcho. E Agora, aí se salvou contra o Glória de Vacaria. Quanto é que terminou o jogo? Eu estava lá. 2-1. 2-1. Pô, tu vê? O Almir Cabeça de Formiga passava pelo Francisco, lateral esquerdo, e até hoje tem aquelas histórias todas do futebol. Lembra o Dalton Menezes entrando para querer dar no Carlos Martins, mas a passe de tartaruga? Ele disse, mas não vai chegar nunca no Carlos Martins. Vai dar tempo do Carlos Martins correr uma maratona. O Dalton já era até meio safenado na época. Bem devagarinho, queria brigar com o árbitro. O árbitro expulsando ele. Sai daí, Dalton. O Almir está falando que depois foi pro Santos? Não, o Almir, jogou no Santos. Jogou no Internacional. Tu sabe que eu... Naquela eliminatória de 99, com o Leão de técnico,
O Inter empatou 2 Grenais com o Grêmio, ou ganhou um e empatou outro. O Almir marcou nos 2 Grenais. Eu já te contei 52 vezes. Pelo Inter. Aquela história em Blumenau, em 63, já te contei mais de 50 vezes, que jogava o Paulo Lumumba e jogava o Bellini, jogava ainda e tal, que eu tirei, pretensão minha, mas de fato eu incendiei, o cara estava bêbado apitando no jogo, Leleco, e o Osni Mello era o presidente da Federação Catarinense, que foi tão longevo lá na Santa Catarina quanto o Aneron Corrêa de Oliveira como presidente da Federação Gaúcha. Mas o Delfim depois aí, morreu no acidente da Chapecoense. Né? Acho que até rivalizou. Mas o Osni Mello estava na arquibancada e o próprio Osni Mello, presidente da Federação Catarinense, substituiu o Leleco. Já contei aqui, fui entrevistar o Leleco e aí, Leleco, eu brinquei, aí, Leleco, como é que tu tá? Tudo bem. E aí tiraram o Leleco e botaram o bandeirinho. O Grêmio contra São Paulo. O Bellini estava no São Paulo. Uma pergunta que vocês vão responder depois do intervalo comercial. Rec, boa noite. Gostaria de saber do Lauro e do Flecha qual o melhor time que o Aimoré teve nas décadas que eles viram jogar. A. Nosso maior torcedor é nosso querido Celestino Valenzuela. Abraço a todos, Gustavo Zimmer de São Leopoldo. Na volta, o Flecha e o Lauro respondeu. Acho que é aquele que tinha o Lumumba e tal. Tinha o Mengalvio. Vou deixar vocês aí. Já volto. Isso eu só estou chutando. Já volto. Luiz Onofre Meira está nos assistindo. Deve ser em Jurerê Internacional. O Meirinha fica mais lá do que aqui, sabia? Tu sabe que eu estou impressionado como é bem patrocinado esse programa. Hein? Não, só tem estrelas aqui. Lauro Quadros, Flecha. Quantidade e qualidade. Lauro Quadros, o melhor Aimoré. Era aquele do Lumumba, do Mengalvio? Eu vou exatamente dar uma resposta talvez evasiva. Eu sou do tempo da Taba Índia, né? E eu vou dizer para ti o seguinte, o melhor jogador do Aimoré de todos os tempos, não há dúvida nenhuma, Mengalvio. Né? Mengalvio. Que depois foi jogar com o Pelé no Santos. Esse aí é um jogador... É verdade que o Santos até hoje não pagou o empréstimo? Quem é o irmão do Mengalvio? O Kim. Isso. Kim, irmão do Mengalvio. O Santos não pagou o empréstimo do Mengalvio? Não, diz que até hoje. Era um amistoso que tinha que fazer em São Leopoldo e nunca veio. Tu vê, rapaz. Deu um golpe no Aimoré até hoje. Já prescreveu umas 15 vezes. Jogava muita bola o Mengalvio. Bah. Alguns comparam o Jean-Pierre ao Mengalvio. Interessante. Estilo. Tinha o Toruca, né? Toruca. Suli, grande goleiro Suli. Bah. Gilberto Andrade na ponta esquerda, depois veio para o Internacional. Gilberto era irmão do Jorge? Não, o Jorge era irmão do Mário Andrade, né? Do Mário Andrade. O Gilberto jogava muita bola. Jogava. Sim. Tu sabe que... Eu conheci muito o Gilberto. Tomava um traguinho ali perto do Pão dos Pobres, tinha um barzinho ali. Ele Baita tomava. jogador. Sabe que eu joguei, o Eduardo falou, joguei no Flamengo de Caxias, joguei com o Toruca, com o Sapiranga, com o Oscar Ruth, goleiro. Joguei com esse cara tudo. Se bebia mais naquela época ou agora, Flecha? Eu vou dizer... Eu não sei. Hoje se fala muito em profissionalismo e tal, mas os caras aprontam igual, né? Mas, pelo amor de Deus. Com essa grana toda, né? Pois é. E não sabe, com essa grana toda, tem que se enrustir, não viver, né? Não, se enrustir, né? Aparece cada um que o cara sabe aí que pá. Parece cada um. E hoje em dia aparece tudo em vídeo, em rede social, né? No intervalo comercial, tu disseste uma coisa muito interessante que o Juarez. Que o Juarez falou. Por favor. O Juarez me disse o seguinte: nós não ganhávamos tão bem quanto se ganha hoje, mas sempre ganhamos acima da média da população em geral. Se comparar com os jogadores de hoje, que tem cara de 1 milhão por mês, realmente não ganhavam nada. Era uma Claro porcaria. que não. Claro. Não ganhavam nada. Agora, comparando com a população, é interessante isso. $10 mil, por exemplo, que era o Falcão, ganhava, né? Ou $5 mil. Não me lembro. Acho que $10 mil já era o Tafarel, acho. Acho que o Falcão era $5 mil que ganhava. Hoje seria R$20 mil. Sim. 20 salários mínimos. 5 mil, 10 mil, 40 mil. A gente ganha, né? Não dizer que a gente não... Mas como atualmente... O bicho, não dá nem vocês jogavam muito pelo bicho também, né? Também. A história do bichinho gordo, né? Lembra que o seu Verardi e o Duran pagavam no vestiário mesmo, né? Sim. Pacotinho de dinheiro.
Mas hoje em dia, com esses salários, eles jogam às vezes com mais esmero, é porque o bicho é dobrado em um clássico ou algo do jeito. Mas hoje o bicho mais é por objetivos, né? Mas tem por jogo. E tinha uma coisa assim, Grenal tem bicho. Fica tranquilo. Tem sim, claro. com a notoriedade que eles alcançavam no futebol, o Larry, por exemplo, parou de jogar no Inter, foi trabalhar na Caixa Estadual. O Juarez, por exemplo, foi trabalhar na Caixa Estadual. O Canhotinho, que é do Inter na década de 50, eu encontrava no Banrisul. Encontrava o Canhotinho. Teve um outro canhotinho que jogou no Inter, veio do São Borja, mas daí já na década de 80. O Larry, além de deputado, foi secretário também do município. Então, essa coisa... Valdomiro, deputado. Valdomiro, deputado. É muito Até o interessante. Jardel foi deputado. Se atrapalhou. Essa é boa. Grande Rec, a presença desse ícone da radiofonia gaúcha chamado Lauro Quadros, uma enciclopédia esportiva ambulante, o Google contemporâneo, está demais. Fez-me lembrar o maior plantonista do Brasil, inigualável Antônio Augusto. Outro a ser rememorado, Galíquio. Abraço a todos. Grande. Adilson Tomasi de Sapucaia do Sul. Ele aqui, ó. O Falcão foi vendido por 5 milhões de dólares. Não. Foi de 1 a 3. Eu não sei exatamente quanto foi, porque já me falaram em 1 e já me falaram em 3. 5 milhões de dólares não foi o Falcão, foi menos. Adilson Tomasi de Sapucaia do Sul. Não, eles ganhavam na época, quando. Claro que depois no auge, jogando na Roma, voltou para o São Paulo, já era outro salário. Mas no começo ali, 5 mil dólares era um belo salário. Na década de 70. Quanto é que tu ganhava, Flecha? Lembra? Salários mínimos. Ai, não me lembro. No último time que eu joguei foi no Brasil de Pelotas. Eu encerrei no Brasil de Pelotas. Eu ganhava 15 mil. 15 mil reais? É. Cruzeiros? Cruzeiro. É Cruzeiro, né? Eu achei Cruzeiro. Eu ganhava 15. Agora, a pior coisa que tem, vale para o funcionalismo público estadual, principalmente, e vale para o futebol. Porra, tem grande clube brasileiro, que está com salário atrasado 3 meses. Aí é brabo. Aí não é quanto é que o cara ganha, se o cara ganha em dia ou não. Quando, não é quanto, é quando o cara ganha. O Danielzinho, jogador do Fluminense, que é um dos poucos bons do Fluminense atualmente, né? Tá para sair. E um dos interessados é o Grêmio, o Danielzinho do Fluminense. O Omar Selaimi, lembra que o Flecha estava no jogo da seleção que o Ramírez correu atrás do Rivelino, pancadaria. Rapaz. Deu uma porra na cara do negão que Tu estava na seleção brasileira? Tava. O negão veio atrás do Rivelino correndo. Pá. Eu dei azar, eu ataquei ele. Foi tu que deu a porrada nele? Foi. Mas que Tu que puxou a pancadaria. Não, ele ia dar no Rivelino, o Rivelino caiu dentro do Maracanã. Eu lembro dessa Caiu, porra. foi caindo e o negão veio pra cima. Aí eu prendi ele, né? Aí ele deu um azar que quem pegou ele? O goleiro, o negão Jairo, desse tamanho. Se o Jairo, que era do Curitiba e do Corinthians. Pegou, mas pelo amor, foi feia a coisa. Foi feio. Saudade, a gente torcia para a seleção fervorosamente, né? Hoje você nem sabe às vezes que tem jogo, né? Grêmio, mesmo com vitória, segue fora do G6 do Brasileirão. Tricolor volta a campo quarta contra o Vasco no Rio. Kahneman, Matheus Henrique suspensos. Dupla limpou a ficha para o Clássico Grenal de domingo. A dupla é Kahneman e Matheus Henrique. Com desconforto muscular, Jeromel também será desfalque. Dupla de zaga, Paulo Miranda e David Braz. Maicon e Alisson serão preservados. Michel e Tassiano devem formar dupla de volantes. Por pertencer ao Vasco, Galhardo está fora novamente. Léo Moura terá sequência como titular. É um time misto do Grêmio. PP deve entrar na vaga de Alisson na extrema-direita. André volta de suspensão, mas deve ser reserva. Esse David Braz é muito bom. Muito bom. Muito jogador bom. completo. Tá. Jogador interessante. Chegou e já parece que nem... Foi até capitão no jogo aí. Já foi. Capitão, Foi. Inter subiu para quinta posição, 4 pontos atrás do quarto colocado. Próximo compromisso, quinta, contra o Atlético Paranaense. Ambos os jogos, o Grêmio quarto, o Inter quinta, 9h30 da noite. Recuperado, Moledo volta ao time no lugar de Bruno Fux, que está suspenso. D'Alessandro cumpriu suspensão, deve voltar no lugar de Neilton. Patrick volta a ficar de posição, mas deve ser reserva. Tendência é que o Elton Silva e Parede ganhem sequência na equipe titular. 7 jogadores estão pendurados e podem desfalcar no Clássico Grenal. Edenilson, Heitor, Lindoso, Parede, Nico Lopes, Roberto e Bruno. Roberto e Bruno é meio que forçação, então
5 da base titular. É bastante gente. É que é verdade que o Grenal vai ser às 6 da tarde? É. Interessante, né? Olha aqui, ó. Mauro César, da ESPN, está nos assistindo? Tá no assistindo? É. Surreal, São Paulo deveria se manifestar. O que será que é? Vê aí o que é, Maurício. Se dá tempo Vê se ainda. dá tempo. É, eu já tentei abrir aí. Bons jogadores, O que é? lateral do Inter, o Heitor, né? Bom. Chegou a ter aí a notícia? Foi adiado o julgamento do Felipe Melo e do William. Ah, então é outra história. Mas estava assistindo o Cadeira Cativa o Mauro César, lá da ESPN. Um abraço. Um abraço para ele também. Valeu, Flecha. Grande abraço. Valeu, Lauro. Obrigado. Cada vez que eu vejo o Bob Faria, eu me lembro do pai dele, Oswaldo Faria. Oswaldo Faria. Como é que é? O comentário mais comentado da cidade? Meu colega no hotel na Copa de 62. Até amanhã.